Não é de se admirar que o mar e seus habitantes nos garantam tanta inspiração para muitas histórias. Por exemplo, esses peixinhos. Consegue reconhecê-los? Às vezes eles parecem travessos, às vezes tímidos quando se escondem nas anêmonas do mar. Mas é claro, são as estrelas da maravilhosa animação Procurando Nemo, que transformou o peixe-palhaço num astro do cinema mundialmente famoso. No filme, o pai de Nemo parte numa viagem longa e perigosa para encontrar seu filho desaparecido. Mas na vida real, o peixe-palhaço tenta evitar deixar a simbiose que compartilha com a anêmona do mar. O peixe-palhaço e o peixe-borboleta protegem a anêmona do mar. Inclusive, são algumas das poucas espécies resistentes aos seus braços venenosos. Em contrapartida, a anêmona do mar protege o pequeno Nemo de todos os predadores. Fascinante, não é mesmo? Assim como a anêmona garante um lar para o peixe-palhaço, o oceano todo e os recifes de corais garantem um lar para uma multidão de habitantes do mar. Os corais podem ser tão grandes quanto cidades, onde diversas criaturas marinhas vivem lado a lado. Mas há espécies que vivem solitárias e outras que só se sentem bem quando estão em um grande cardume. Agora vamos observar alguns cardumes de peixe em movimento. Temos aqui um cardume grande de peixes listrados, conhecidos como peixe-porco. Os peixes do cardume nadam com elegância e destreza na mesma direção e numa formação praticamente perfeita. É como se estivessem sendo guiados por um instinto interno e misterioso. Faz todo sentido para um peixe pequeno fazer parte de um cardume, pois o mundo submarino oferece muitos perigos. É necessário estar sempre em alerta, pois há sempre algum predador de olho em sua presa em potencial. Como cada indivíduo está cercado por seres da mesma espécie, o cardume cria uma proteção própria. Mesmo um predador grande pensaria duas vezes antes de atacar um cardume enorme e com a aparência ameaçadora. No caso de um ataque, as chances de sobrevivência de todo e qualquer indivíduo protegido pelo cardume não são tão ruins assim.
Existem peixes que nadam em cardumes a vida toda. Mas também há peixes oportunistas que apenas se unem durante um ataque ou em momentos de perigo. Também pode acontecer de peixes de espécies diferentes formarem um cardume. E esse tipo de cardume mostra de maneira ainda mais vívida a grande diversidade de formas e cores dos peixes. Aqui, podemos ver a grande força e a beleza da natureza. Há tantas espécies de peixes que às vezes é difícil determinar o nome apropriado para todas elas. Mas para esta espécie foi muito fácil. O peixe-papagaio ganhou esse nome devido à grande semelhança com a ave de cores fortes. A semelhança entre o peixe-papagaio e o seu xará cheio de penas não fica simplesmente nas cores. Os seus dentes são dispostos de forma que se assemelha ao bico da ave. Essa formação dentária permite que o peixe-papagaio raspe a alga dos corais e de outros substratos rochosos. Ele é capaz de até mesmo moer rochas de coral ingeridas durante a alimentação. Após a digestão da rocha, ela é expelida na forma de areia, o que ajuda a criar pequenas ilhas e praias de areia. Um único peixe-papagaio é capaz de produzir 90 quilos de areia por ano. Essa característica especial do peixe-papagaio é uma valiosa contribuição para nosso ecossistema, pois evita que as algas dominem os recifes de corais. O peixe-papagaio também tem um grande amigo, o peixe-trombeta. Eles gostam de nadar juntos pelo recife. Enquanto nadam, o peixe-trombeta gosta de comer tudo em que o peixe-papagaio mexe e não gosta de comer sozinho. Contudo, quando não é hora de comer, o peixe-trombeta pode ser visto sozinho. Ele gosta de ficar de cabeça para baixo na água e de boiar. Além disso, ele busca estar próximo a galhos de coral, como forma de se camuflar. E essa técnica funciona muito bem. Ele busca um meio que tenha a mesma aparência de si próprio. Ele nada devagar ou fica parado como se fosse um galho boiando e sendo levado de um lado a outro com o movimento da água. Quando se trata de camuflagem e disfarce, o polvo está em outro nível. É quase inacreditável o que esse animal faz. Ele simplesmente se adapta ao meio, seja lá qual for esse meio. Veja como esses artistas da transformação a jato podem nos enganar. Ele muda de cor e assim é capaz de se esconder onde quiser, bem debaixo do nosso nariz. Temos aqui um peixe-donzela interagindo com um polvo.
É um grande exemplo da compatibilidade que o peixe-donzela tem com os outros peixes e invertebrados. Contudo, o colorido peixe-donzela não se protege lançando mão de camuflagem. Ele busca proteção contra os predadores entre os braços das anêmonas. O peixe-donzela pode ser encontrado em todos os 7 mares. Em média, possui 5 centímetros de comprimento, mas pode atingir 35 centímetros. O peixe-donzela cultiva algas filamentosas vermelhas. Até onde se sabe, o garibaldi e o peixe-donzela são os únicos peixes que cultivam plantações. Deve ser por isso que o peixe-donzela é enraizado e nunca deixa seu território. O filhote de peixe-donzela é muito colorido, com tons fortes de azul, verde, roxo, vermelho e marrom. Mas vai perdendo a aparência colorida com a idade. Todo peixe-donzela adulto tem mais ou menos a mesma aparência. A tartaruga marinha não respira pelas guelras como os peixes. Ela precisa de ar como o ser humano. Isso se dá porque ela é descendente da tartaruga terrestre, que se mudou para os oceanos há cerca de 100 milhões de anos. Até hoje, a tartaruga marinha deposita os ovos na terra, e os filhotes, ao nascerem, voltam para a água o mais rápido possível. Infelizmente, a tartaruga marinha é uma espécie ameaçada. Aliás, o perigo que ameaça é o homem, que a caça por causa da carne, dos ovos e da carapaça. Na Ásia, sua carapaça é considerada um amuleto da sorte. Na minha opinião, uma tartaruga marinha viva é que é um amuleto da sorte. Cada vez que eu vejo uma, meu coração pula de alegria. Elas são extremamente bonitas e graciosas. Agora, a maioria de nós, seres humanos, está tentando proteger as tartarugas marinhas. E já houve algumas conquistas importantes. Toda e qualquer tartaruga marinha é oficialmente uma espécie protegida. O comércio de produtos feitos de tartaruga marinha é proibido. Também é proibido capturá-la ou matá-la. No mundo todo, organizações e ativistas pelos direitos dos animais tentam proteger a tartaruga marinha, cercando áreas de postura de ovos e construindo novas estações de postura. Nós temos uma responsabilidade verdadeira para com os habitantes marinhos deste mundo. Não devemos menosprezar essa questão. Jacques Cousteau, um dos maiores exploradores e um mergulhador apaixonado, disse o seguinte: submerso neste paraíso, vejo que o ser humano é uma mera visita e deve se comportar como tal. A água-viva se adaptou muito bem à vida neste paraíso submerso. Toda água-viva pica a presa, mas nem sempre o faz de propósito, já que o mínimo contato ativa seu mecanismo de reação automática para protegê-la, picando qualquer predador em potencial. A água-viva não é uma graça, flutuando nessas águas?
Ah, e por falar em graça, a lula é um nadador exímio. Esse molusco é extremamente ativo e sabe se adaptar muito bem ao meio mutante que o cerca. No mundo todo, já foram identificados mais de 300 tipos de lula. O tamanho de uma lula pode variar dependendo da espécie. Algumas delas podem medir 60 centímetros de comprimento, já outras chegam a 1 metro. A lula mais pesada de que se tem notícia pesava mais de 450 quilos. Talvez seja por isso que muitas histórias antigas retratem as lulas como monstros que vivem nas profundezas. Os corais são encontrados apenas no oceano, especialmente em torno do cinturão tropical. Existem os corais moles e os corais rochosos. Os corais rochosos formam esqueletos ao armazenar calcário. Este processo causa a formação de bancos de corais ou recifes de corais. Os esqueletos às vezes se parecem com galhos de árvore. E as pontas dos galhos são cobertas por pólipos coloridos. Tais pólipos se apresentam numa ampla gama de cores, fazendo com que os corais pareçam plantas aquáticas. Os corais existem há 400 milhões de anos. Assim como a maioria das criaturas marinhas das profundezas do oceano, os corais são filtradores, ou seja, eles se alimentam de microplânctons, que contêm nutrientes e outros elementos que o coral absorve, filtrando-o pela corrente marítima. Os corais estão ameaçados em muitas partes do mundo. Contudo, possuem apenas 2 inimigos verdadeiros: o aquecimento global, que influencia o crescimento da alga, que por sua vez acaba produzindo substâncias tóxicas nocivas aos corais, e o ser humano, que quebra corais durante a pesca industrial ou até mesmo quando faz mergulho por lazer. Normalmente, um coral leva centenas de anos para se desenvolver. E por isso, devemos ter todo o cuidado quando visitamos um coral. Isso garantirá que nós e as gerações futuras possamos usufruir dessa maravilha de cores e de toda a animada agitação que ocorre ao redor dos corais.
Deparar-se com uma arraia é uma experiência incrível. Nada se compara aos movimentos graciosos e leves desse peixe maravilhoso. A boca da arraia fica na parte inferior. Ela adora procurar comida na areia. Quando a arraia nada pelo recife, parece até que está voando. Uma espécie de arraia foi batizada em homenagem a uma ave, a arraia-águia. A arraia pode ser um animal grande. Por exemplo, a arraia-águia pode atingir uma envergadura de mais de 2,5 metros. Mas é possível encontrar criaturas maiores e mais robustas nas profundezas do oceano. Apesar do tamanho, ou melhor, devido ao seu enorme tamanho, o peixe-boi ou manatim é um gentil habitante dos oceanos. Ele é muito relaxado e curioso. Como é um mamífero, deve subir à superfície para respirar. Apesar do peso, é um bom nadador. E ele nunca está sozinho. No passado, os marinheiros que viam peixes-boi pensavam que eram sereias, por causa da cauda. Aliás, devia ser fácil cometer tal equívoco. É possível imaginar que a visão rápida e inesperada da cauda do peixe-boi no mar chocasse aqueles velhos marujos extremamente supersticiosos. O leão marinho é capaz de viver na água, mas também é capaz de viver na terra. É um animal muito preguiçoso e lento em terra firme, mas debaixo d'água é inacreditavelmente ativo. É tão veloz quanto um foguete. É ágil e dá cambalhotas. Resumindo, é um animal incrível. Veja como um leão marinho sabe se divertir nesse playground aquático divertidíssimo. Se um dia você ver golfinhos debaixo d'água, verá que eles também estão entre os nadadores mais exímios. Também verá que eles gostam de brincar de vez em quando. O golfinho adora nadar dentro das correntes marítimas. Além disso, também adora estar na companhia de seus outros amigos golfinhos.
Se comparado ao golfinho, o baiacu prefere a solidão. É um peixe solitário, muito bonito e também muito esperto. Se o baiacu se sente ameaçado, ele se infla com água e fica até 2 vezes maior que o seu tamanho natural. Esse método de defesa já acabou com diversos adversários. Mas o baiacu não possui muitos inimigos, sendo que a maioria está ciente de que a pele do baiacu é protegida por um veneno muito poderoso. Portanto, o baiacu não é uma presa muito desejada. Caracterizado por uma armadura óssea semelhante a uma caixa, o peixe-cofre possui uma técnica semelhante para se proteger. Quando tocado, ele expele uma toxina incolor através de glândulas na sua pele. Há cerca de 20 espécies de peixe-cofre, como o peixe-vaca, o peixe-cofre azul e cinza e, como podemos ver aqui, o peixe-cofre pintado. O peixe-cofre é pequeno. As espécies maiores atingem cerca de 50 centímetros. É um peixe colorido. Podemos encontrá-lo nas cores azul, vermelha, branca e preta. Algumas espécies são até mesmo capazes de mudar de cor. Para muitos, os peixes são uma fonte de inspiração. E por isso, receberam nomes bonitos e extraordinários. Como é o caso do peixe-anjo francês, que é um dos peixes mais fascinantes. A vida nos recifes de corais é selvagem e emocionante. É um espetáculo sem fim, cuja diversidade biológica e formas de cores magníficas continuam a nos surpreender e fascinar. De forma lenta e imponente, o peixe-anjo se movimenta como se estivesse passeando por entre as cabeças de corais e faixas de corais atrás de alimento. Existem cerca de 100 espécies de peixe-anjo que habitam as águas do hemisfério sul. O peixe-anjo pode atingir 30 centímetros de comprimento e, normalmente, possui cores vibrantes, dependendo da espécie.
O peixe-cabra, ou cabrinha, possui 2 barbilhões no queixo. São usados para revirar a areia atrás de alimentos, como vermes, ofiuroides, crustáceos e peixes pequenos. O peixe recifal da família Malacantidae também é extraordinário. Ele é incansável em sua busca pela areia. É capaz de criar novas paisagens com seus movimentos. Parece que ele nunca se cansa de cavar buracos na areia. Temos aqui mais peixes-anjo. O nome não poderia ser diferente. O peixe-anjo é famoso pelas cores vívidas que também formam desenhos que, por sua vez, mudam bastante à medida que ele envelhece. O corpo do peixe-anjo é achatado e em forma de disco, o que permite que ele se movimente por afloramentos rochosos e fendas recifais. O peixe-anjo é onívoro, ou seja, se alimenta tanto de animais quanto de plantas. Com um pouquinho de sorte, numa extremidade do Recife, é possível se deparar com enormes tarpões. Com mais de 1,80 m de comprimento, o tarpão é impressionante. Chega a ser até arrogante. Ele habita as águas tropicais da Flórida até a América do Sul. A característica singular do tarpão talvez seja a bexiga natatória modificada. Ela permite que o tarpão retire o oxigênio diretamente da atmosfera, o que aumenta sua tolerância à água de baixa oxigenação. O peixe-leão é maravilhoso. Sua plumagem faz dele um grande atrativo dos aquários. Originalmente, o peixe-leão é proveniente do Oceano Pacífico, entre a Malásia e o Japão. Seu habitat natural são lagoas e recifes afastados. Desde o fim do século XX, o peixe-leão é visto na parte oeste do Oceano Atlântico Norte, do litoral da Flórida até a Carolina do Norte. Libertado por aquaristas, agora o peixe-leão não possui inimigos naturais e se reproduz de forma rápida e forte. Geralmente, mesmo sem querer, o ser humano interfere nos ecossistemas que não compreende perfeitamente. Com isso, podem ocorrer infortúnios. Infelizmente, é possível que nada volte à sua ordem natural. Observar uma raia-jamanta nadar é uma experiência extraordinária. É normal que elas apareçam nadando em bando, na companhia de outros peixes. Além disso, ela gosta de visitar estações de limpeza. Somando-se à cauda, a raia-jamanta mede